Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão geral de ensino religioso para a segunda avaliação. Tranquilo? Bom, como vocês já sabem, eu já postei no grupo de WhatsApp da turma o conteúdo de ensino religioso para a segunda avaliação. Nesse bimestre, nós trabalhamos o tema Concepções de Além-Morte. E dentro dessas concepções, nós abordamos a ancestralidade, a reencarnação, a transmigração e a ressurreição. Só quero fazer uma observação em relação ao material disponível no Google Sala de Aula, tá? Para quem não acompanhou as aulas ou teve dificuldade de acesso no dia e está disponível lá. Então, dentro da aba de ensino religioso, vocês podem estar tendo acesso aos nossos materiais. Está tudo numerado, aula 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ok? Bom, para iniciar, nós vamos fazer uma reflexão que no decorrer da história, diferentes culturas e religiões, áreas do conhecimento, têm procurado responder algumas questões, como o que há depois da morte? A morte é o fim de tudo? Existe uma nova vida depois dela? Entre outras perguntas. Tanto que as próprias religiões, elas surgem com o objetivo de dar respostas a essas perguntas complexas, poderia dizer assim. Então, galera, nesse capítulo nós estudamos algumas possibilidades de respostas, passando por diversas culturas e religiões. Nós falamos um pouco sobre a cultura oriental, uma cultura totalmente diferente da nossa, e propor reflexões sobre elas. É isso que iremos revisar a partir de agora. Bom, primeiro conceito, a primeira concepção de além-morte foi a ancestralidade. Ancestralidade e culto aos antepassados. A ancestralidade é a crença na influência dos entes falecidos sobre a família. Então, aqui na ancestralidade você vai ver uma relação entre família e falecido, e a pessoa que morreu, uma relação muito forte. Essa perspectiva entende que quando uma pessoa morre, seu espírito continua ligado à família, como eu já falei anteriormente, ajudando as pessoas que ama e oferecendo auxílio nos momentos difíceis. Os espíritos ancestrais dependem das oferendas e das lembranças dos descendentes para continuar a existir no mundo dos mortos. Ou seja, essa relação mútua é muito forte e ela é necessária para que essas pessoas que vivem no mundo dos mortos, elas se desenvolverem. No Brasil, a crença na ancestralidade está presente em alguns povos indígenas e acompanhou os africanos trazidos como escravos. Então, a partir disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a ancestralidade nas religiões africanas. As religiões africanas, em geral, não entendem o corpo e a alma como elementos separados e diferentes. Por isso, acreditam-se que após a morte, os antepassados mantêm a mesma aparência e costume de quando estavam vivos. Eles têm a capacidade de estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo, no mundo dos mortos ou próximos aos seres humanos, seja através de sonhos, através dos animais, dos elementos da natureza. As religiões africanas acreditam que os ancestrais são capazes de oferecer grandes benefícios aos parentes vivos, como prosperidade, saúde, vida longa, filhos saudáveis. Por isso é importante cultivar essa relação com os ancestrais, porque eles acreditam nessa contribuição positiva deles para a vida da pessoa. Bom, outro conceito de além-morte que nós trabalhamos foi a reencarnação. Reencarnação e a evolução do espírito. Primeiramente, galera, reencarnar significa tornar-se carne novamente. Essa crença está presente em diversas religiões, como espiritismo, budismo e hinduísmo. Segundo essa visão, a alma desencarna quando morre, ou seja, deixa o corpo, carne, e vai habitar outro plano, o dos espíritos, para depois reencarnar ao ocupar um novo corpo pelo nascimento. Tá? Então, como a nossa imagem ilustra muito bem, essa alma sendo reencarnada em um novo corpo, representado aqui pela criancinha, aí, pelo bebê. Então, aí está dizendo, reencarnação é a oportunidade do espírito de nascer outra vez e seguir as suas aprendizagens. Porque, galera, na reencarnação, todas as
todas as reencarnações que tu fazes, elas são constante aprendizagem, tá? Elas são vistas como experiências boas e ruins para a tua vida. Bom, não temos como falar de reencarnação sem falar de espiritismo, né? Porque a reencarnação ela é uma das principais crenças do espiritismo. É uma das bases dessa doutrina. Para os espíritas, a morte é o desligamento entre o espírito e o corpo. A alma vai para outro plano, onde viverá as consequências da sua vida na Terra. Para os espíritas, a alma pode ter dificuldade de se libertar dos sentimentos, das dores, dos bens materiais da vida. Por isso, alguns demoram a encontrar o caminho para esse outro lugar, podendo levar dias, meses ou até anos. Nessa travessia, amigos e parentes já desencarnados conduzem essas almas para o entendimento da morte e para encontrar o seu lugar em outro plano. Bom, dentro da reencarnação, nós vamos ter um processo de evolução, né, no qual o espírito ele pode habitar vários planos de acordo com seu merecimento. Alguns são mais elevados, caracterizados pela paz e pela felicidade de seus habitantes. Esses planos são alcançados por almas que aprenderam durante suas vidas, né, ou seja, as aprendizagens, lições relacionadas ao amor, à caridade e ao perdão. Existem também planos inferiores, para os espíritos que carregam marcas negativas, que fazem o mal, que estão presos a sentimentos como raiva e inveja. Tá? Então, dependendo da tua atitude, dependendo das tuas ações, tu pode estar habitando ou o mundo inferior ou o mundo superior. Nessa visão, a Terra é considerada um local intermediário, como vocês podem estar verificando aí na imagem, que possibilita os espíritos experiências boas e ruins. O espírito atravessa várias existências como encarnado e cada uma delas é um estágio evolutivo rumo à perfeição. Quando eu falei, aquele espírito ele vai reencarnar quantas vezes for necessária até ele alcançar a perfeição, certo? Até ele alcançar esse estágio máximo. E nesse estágio de perfeição, o ciclo da reencarnação ele tem fim e é quando as almas evoluem e se tornam espíritos de luz. Então é um ciclo, mas é um ciclo que ele tem uma finitude em um dado momento. Bom, a partir disso, nós vamos falar sobre a transmigração, também que é outra concepção de além-morte que nós abordamos, transmigração no Oriente, hinduísmo e budismo. Transmigração das almas é baseado na ideia de que a alma pode passar de um corpo e residir em outro. Esse outro corpo ele pode ser humano, animal, vegetal ou até mesmo objeto inanimado. Em diversas religiões orientais, a crença na transmigração é central e norteia as ações dos seguidores durante sua vida. Os hindus e budistas, por exemplo, creem na existência de uma alma que não morre e não envelhece. Quando o corpo morre, a alma ela faz a transmigração para outro corpo, ou seja, ela faz essa passagem, essa transferência da alma para outro corpo, dando vida a outro ser, que pode ser uma pessoa ou um animal. Esse processo ocorre sempre neste mundo, isto é, não há outros planos em que os espíritos fiquem entre uma reencarnação e outra. Bom, como vocês podem observar, é um ciclo, a gente vê aqui que é um ciclo infinito da transmigração, mas a transmigração ela vai além da reencarnação. A transmigração ela pode ocorrer também em animais, vegetais e objetos inanimados, como a imagem representa para a gente. Tá ok? Ela é mais flexível, ela é mais abrangente, a transmigração. Há outras possibilidades de surgir. Bom, então a partir disso nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos comuns e os pontos divergentes entre essas duas concepções que são parecidas, mas elas têm diferenças. Olha lá. Na transmigração, a alma ela pode progredir ou regredir. Dessa forma, ela poderá voltar à vida em condições piores ou no corpo do animal, ou no corpo de um animal. Então, a gente pode ver que na transmigração há uma flexibilidade, tanto de progredir como de regredir. Já a crença espírita da reencarnação,
a alma tende apenas a evoluir, ou seja, tu só segue para frente, né? Tu só pode evoluir. Cada experiência, cada reencarnação são contribuições que vai fazer tu evoluir cada vez mais. Na transmigração, encarnar em um corpo animal ou vegetal é visto como uma consequência das ações do indivíduo durante sua vida. Isto é, então a gente não é visto como algo negativo, mas é visto como consequência das suas ações. Aí entra a ideia de karma. Se eu fiz ações ruins, negativas, né, fiz o mal para o meu próximo, eu vou encarnar em um animal, isso vai ser uma consequência da minha ação, mas não que é algo negativo, certo? Outra diferença é que na transmigração não existe planos espirituais, como eu já falei anteriormente, superiores e inferiores, como tem na reencarnação. Na transmigração, o espírito permanece na Terra, ou seja, tudo acontece aqui. É aqui onde nós estamos, na Terra, que ocorre a transição, a transferência, a passagem dessa alma que não morre para outro corpo, seja animal, vegetal, humano e etc. Quando evoluiu bastante e romper com o ciclo de vida e morte, ele voltará a Brahma, a alma presente em tudo que existe no universo. Isso é muito característico do hinduísmo. Tá? O Brahma no hinduísmo é o Deus criador de tudo. Então, esse ciclo de vida e morte, ele tem um fim em um dado momento, né? Tu consegues passar por esse processo e tu consegue se igualar ou chegar ao mesmo nível de Brahma. Outro ponto importante também que nós trabalhamos foi o conceito de ressurreição, que é um conceito mais próximo a nós, um conceito mais que a gente mais se familiariza, eu posso dizer assim. O termo ressurreição tem origem na palavra latina resurrectio, acredito que seja assim, cujo significado literal é erguer, levantar. Em português, a palavra se refere à ideia de ressurgir, voltar à vida. Então, voltar a viver novamente, essa é a ideia. Diferentemente da reencarnação, em que se acredita na vida, né, na volta à vida em outro corpo, a crença na ressurreição, comum ao judaísmo, cristianismo e islamismo, parte do princípio da vida após a morte no mesmo corpo. Tá? Então, a pessoa que morreu, ela vai voltar para o mesmo corpo. Não tem essa transferência de corpo, ou essa passagem para outro corpo, não. Ela volta à vida no mesmo corpo. Embora apresente semelhanças, cada uma dessas religiões tem características específicas. Bom, quando a gente fala de ressurreição, também não tem como associar a ressurreição, né, deixar de associar, na verdade, ressurreição ao cristianismo, porque a crença na ressurreição é um elemento central na doutrina cristã. É uma das bases, né? É uma das bases da fé cristã, que Jesus voltou, né, retornou à vida para nos salvar e nos dar vida eterna. Então, não teria sentido o cristianismo existir hoje como a religião mais populosa do mundo, a religião que tem mais adeptos no mundo. Ela não teria sentido se não tivesse ocorrido a ressurreição de Cristo, certo? A ressurreição ela é tão importante dentro do cristianismo, galera, que ela é vista como mais importante até que os milagres que Jesus fez em vida. É muito mais importante que isso. A ressurreição ela deu significado, ela deu uma base, ela deu um sustento para o cristianismo se concretizar como religião. A gente fala aqui que a ressurreição é considerada dom gratuito e absoluto de Deus e está diretamente associada ao retorno de Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus morreu para que todas as pessoas pudessem receber o perdão de seus pecados e restabelecer a aliança com Deus, né, como eu já falei anteriormente. E a ressurreição de Jesus entre os mortos confirmou essa crença, mas também lhe deu uma base sólida e profunda, como eu já falei anteriormente. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo não teria sentido. Bom, e aí o cristianismo não, desculpa. E a ressurreição, ela é tão importante,
dentro do cristianismo que a Páscoa cristã ela é a celebração da ressurreição de Jesus. É um dos momentos mais importantes, né, das celebrações mais importantes dentro da fé cristã, em especial da Igreja Católica, que é um momento muito significativo, que mostra, né, a vitória da vida sobre a morte, que Jesus ressuscitou, certo? E que ele nos dará a vida eterna. A doutrina cristã se baseia na crença da imortalidade, ou seja, de que a morte não é o fim, pois todos aqueles que creem em Deus terão a vida eterna, como cita o Evangelho de João. Pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, mesmo que a pessoa já morreu, ela vai viver. E mesmo que ela viva, ela nunca morrerá. Tá? Então, a base aí é a imortalidade, na vida eterna. Bom, e dentro dessa concepção de ressurreição, nós falamos na aula 5, eu acredito, sobre 2 acontecimentos que falam sobre a ressurreição na Bíblia. Né? A ressurreição de Jesus é considerado o episódio de ressurreição mais importante para a doutrina cristã. Então, isso não tem discussão. É o momento mais significativo, é o momento mais importante, certo? Mas também existem outros acontecimentos, né? Outros personagens que também se destacaram nessa temática da ressurreição, como Lázaro e a filha de Jairo, pessoas a quem Jesus devolveu a vida. Tá? Então, falando de forma bem sucinta, bem rápida, nós já abordamos isso na nossa aula, você pode estar revisando lá, acompanhando a nossa aula que está no Google Sala de Aula, mas de forma bem simples, Sara era o nome da filha de Jairo, e era uma moça, né, uma menina, podemos dizer assim, uma menina que estava passando por um momento enfermo, uma enfermidade, estava muito doente. E Jesus, ele estava na cidade que ela morava. E o pai dela, que é Jairo, que era o chefe da sinagoga ali da cidade, ele foi ao encontro de Jesus, que estava na cidade. E chegando a Jesus, ele pede que Jesus vá curar a filha dele, que está muito doente, né? Para que ela não possa morrer, e etc. E durante esse diálogo que Jairo está tendo com Jesus, né, ele é informado que a sua filha havia falecido, acabado de falecer, e que não havia mais necessidade dele estar incomodando o mestre, que era Jesus. E nesse contexto, nesse diálogo, Jesus foi até a casa de Jairo e ressuscitou, devolveu a vida a Sara. Então, Jesus comprovou que ele tem o poder, né? Que ele tem o poder de devolver a vida. E ele deu a vida a Sara novamente. Outro episódio também muito importante, poderia dizer que é um dos episódios de ressurreição mais importantes dentro da Bíblia, é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele foi ressuscitado no 4º dia de sepultamento. Já havia 4 dias que ele tinha falecido. Então, aos olhos daqueles que estavam ali, seria meio que impossível, né, trazer a vida, devolver a vida a uma pessoa que já havia morrido 4 dias. Então, Jesus novamente mostrou o seu poder, mostrou que ele pode, se ele quer, ele pode. E trouxe a vida e ressuscitou Lázaro. É uma história também muito bonita, muito reflexiva, que faz a gente pensar sobre esses acontecimentos. E tanto a ressurreição da filha de Jairo como a ressurreição de Lázaro, elas são exemplos, né? São concretizações, na verdade, da vitória da vida sobre a morte. Né? Mostram como essa ressurreição ela é tão importante dentro do cristianismo. Tá, galera? Então é isso. Espero ter ajudado, espero ter recapitulado o que nós já estudamos nesse segundo bimestre, tá bom? A gente vai para o Google Sala de Aula, na verdade para o Google Meet, discutir, né? Tirar dúvidas,
algumas inquietações, fazer um bate-papo legal para finalizar e deixar tudo ok para nossa prova, tá bom? Até a próxima.